Seja bem-vindo à segunda parte do Bull and Bear desta semana. Diogo, começando agora por ti e ainda sobre a análise tanto à PT Portugal como ao OPA sobre a PTS GPS, mas há uma questão que nós tocávamos na última semana e que voltou a ser reforçada ao longo desta semana, que é o facto de cada vez mais se questionar aquela mega telecom de língua portuguesa. Quando da fusão entre a Oi e a Portugal Telecom falou-se muito, mas caiu totalmente por terra com todas estas notícias que têm vindo a lume nas últimas semanas. Creio que sim, tal como o Império Português já não existe, ou seja, a história avançou e esta história de uma mega telecom lusófona também passou, ou seja, já não há, digamos, na linha estratégica da Oi, sequer, penso eu, a possibilidade de continuar com os ativos brasileiros e os ativos portugueses, porque não há capacidade financeira para esse efeito. E, portanto, na ausência de capacidade financeira, estão claramente escolheram a opção de vender o ativo português e de recuar, basicamente, 2 passos em relação ao que tinham feito ainda há pouco tempo, porque a fusão data deste verão, basicamente. Portanto, isto significa que no mundo de escassez de capital, temos que nos virar, hoje nós portugueses, para quem tem dinheiro. Podem ser fundos europeus, podem ser fundos americanos, podem ser investidores industriais que tenham interesse em investir em Portugal. Estávamos a referir há pouco os CTTs, que têm cerca de 20%, pelo menos 20% dos seus acionistas são fundos de investimento, alguns deles europeus. De facto, a essência do capitalismo é que não tem fronteiras e permite que, de facto, os recursos sejam utilizados da melhor forma, inclusive através das fronteiras. E Portugal vai ser cada vez mais, espero eu, um país atrativo para o capitalismo internacional, que venha cá criar emprego, venha cá criar riqueza, de forma a não estarmos presos à escassez de capital que, infelizmente, a nossa economia produziu até agora. Miguel. Com regras e com supervisão. Sim, mas isso já existe, pelo menos a nível europeu já existe e já está claramente definido. Temos autoridades portuguesas para regulamentar não só a concorrência, mas também o mercados regulamentados, como são os mercados das telecomunicações ou os mercados, o mercado dos CTTs, que também é um mercado regulamentado. Portanto, isto permite avançarmos com uma qualidade de serviço e, ao mesmo tempo, capacidade de investimento. Eu refiro muitas vezes o exemplo dos aeroportos portugueses, que de facto foi acho eu, um exemplo de sucesso que se viu que permitiu... Não é possível deslocar o aeroporto da Portela para outro país. Também não é possível deslocar as linhas telefónicas de Portugal para outro país, mas pelo menos o investimento tem que funcionar, ser feito no sentido de continuar a oferecer qualidade de serviço e continuar a oferecer o melhor da tecnologia, neste caso, aos portugueses. E infelizmente, creio que a Oi não iria trazer a capacidade de investimento necessária para que a Portugal Telecom continuasse a oferecer essa mesma qualidade de serviço. A preocupação das pessoas penso eu, naquilo que vou falando com o comum dos mortais, é o facto de ser uma empresa portuguesa e de haver esta prisão ao que é Portugal Telecom, não Portugal, tal como se fosse a seleção nacional. Não há ilusões, não há dinheiro em Portugal, não há capitalismo em Portugal para suportar isto. O que tem que haver é, por parte de quem está à frente, dos institutos que regulam a atividade e mesmo por parte do próprio governo, a capacidade de negociar com quem vem investir no país, salvaguardando os interesses nacionais. E penso que é esta a preocupação, neste momento, que há que ter, porque não vale a pena chorar sobre o leite derramado e pensar que não deveríamos vender a TAP, que é notícia de hoje também, não deveríamos ter vendido o CTT, não deveríamos ter vendido parte dos bancos estrangeiros, porque hoje em dia, se nós olharmos para o panorama acionista português em grande parte das empresas-chave, incluindo o setor financeiro, nós vemos que houve uma deslocalização do capital de dentro de Portugal para fora. Pois bem, não há ponto de retorno, é impossível voltar atrás, não há investimento em Portugal, temos a distribuição, que ainda é um dos poucos setores
onde vamos conseguindo ter capacidade para manter capital português, mas nos outros domínios não tem sido possível. Depois vem o que há a fazer e preocupa as pessoas quando ouvem o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dizer, bom, esperemos que não fatiem... Esperemos não. Eu acho que tem que haver a criação de mecanismos por parte do Governo, do Estado, não o Governo em si, este Governo em particular, mas o Estado com E maiúsculo, para que estas empresas que cresceram em Portugal e que criaram riqueza em Portugal não vão criar empregos e riqueza para fora do país. Acho que esta é a grande preocupação. E, sobretudo, nada impede a um português que tenha hoje, por exemplo, ações da PTS-GPS, que são basicamente ações da OI, venha a comprar amanhã ações da Altice, estão cotadas na Bolsa de Amsterdão, terão eventualmente dois grandes ativos, um ativo em França e um ativo em Portugal. Portanto, um português pode se tornar acionista dos ativos portugueses, tal como hoje é acionista dos ativos portugueses através de uma OI. Portanto, aqui creio que é preciso ver sobretudo qual é que é o interesse em termos de desenvolvimento do país e de facto o dinheiro não tem fronteiras, nem para quem está a investir em Portugal, nem para o português, que pode continuar a deter esses ativos portugueses através de outras empresas que estão eventualmente cotadas fora. Eu tenho fortes dúvidas que o Estado francês ou o Estado alemão deixassem que um português, imaginando que havia um português com dinheiro, comprasse uma participação qualificada numa Lufthansa, num Deutsche Post ou numa empresa estratégica. Tenho fortes... O mercado permite-o. Desculpa, a realidade já hoje da Bolsa francesa ou da Bolsa alemã é que muitas empresas são detidas maioritariamente por acionistas estrangeiros e empresas, por exemplo, a Altice é uma empresa luxemburguesa cotada na Bolsa de Amsterdão que detém hoje o segundo operador francês. As empresas luxemburguesas não serão luxemburguesas. Mas o acionista da Altice é um residente israelo-francês, tem dupla nacionalidade, que reside na Suíça. E que detém essa participação através de uma holding nas ilhas inglesas. Portanto, aqui não estamos a falar de uma empresa francesa, estamos a falar de uma empresa que de facto está assediada ao capital. Se essas offshores que servem muitas vezes de suporte às participações sociais, por vezes vamos encontrar no fim da linha que continua a haver e que existe. Os acionistas, afinal, não é um fundo luxemburguês ou não é alguém no Luxemburgo, não é o Luxemburgo que detém neste caso, por acaso, por curiosidade, fui ver, porque estava-se a falar sempre da Altice, os franceses vêm comprar e, portanto, fui ver quem é a Altice exatamente. E, portanto, é uma pessoa que nasceu em Marrocos, que tem nacionalidade israelita e francesa porque estudou em França, mas que vive na Suíça e a sua empresa é uma empresa sediada nos paraísos fiscais ingleses, que detém, por sua vez, uma participação numa empresa luxemburguesa cotada na Bolsa de Amsterdão. Portanto, a única palavra França que se ouve é nos ativos que ele detém. Sim, comprou, de facto, uma participação, aliás, comprou a segunda operadora francesa, há um ano atrás, quando foi vendida por aí um acionista francês. Portanto, isto significa que, de facto, creio que é preciso deixar de ver os fluxos de capitais como um problema em si. O problema é, sobretudo, em onde é que os residentes de um país estão a colocar as suas poupanças. E vi um número que, por acaso, me pôs um bocadinho de medo no outro dia sobre a posição líquida de endividamento portuguesa. E mostravam a comparação com o resto dos países da zona euro. Portugal tem hoje uma posição líquida de endividamento de cerca de 130% do seu PIB. Ou seja, entre o que Portugal deve ao exterior e o que o exterior deve a Portugal, há uma posição líquida negativa de 130% do seu PIB. Quer dizer que todos os anos os juros sobre 130% do PIB estão a sair para fora. Portanto, é normal que haja um fluxo inverso, de facto, de pessoas que vêm cá comprar ativos. O mesmo não acontece, evidentemente, no caso de uma Alemanha ou no caso de uma Áustria, que tem uma posição líquida claramente positiva. Mas, por exemplo, a França já tem uma posição líquida negativa de 30% do seu PIB, a Espanha cerca de 80%, portanto, a partir do momento onde os Estados Unidos também, como tem o Reino Unido.
líquida, não tenho a certeza que os Estados Unidos tenham uma posição líquida negativa tão elevada. Eu tenho a ideia que sim. Não, por aquilo que tem colocado na China, sobretudo na China. Sim, mas também tem muitos fundos que investem, por exemplo, em Portugal, ou em França, ou na Alemanha, etc. E, portanto, tem uma poupança interna muito elevada que permite ter, de facto, esses fluxos. Colocam dívida com taxas de rendimento muito baixas cá fora e vão comprar empresas com taxas de rentabilidade muito elevadas, também cá fora, o que permite que seja um país que continue a enriquecer quando países como Portugal, infelizmente, estão de facto a empobrecer. E eu queria direcionar ainda uma pergunta para o Miguel, que fiz de outra forma ao Diogo, mas que também se tem discutido muito, que é, parece que de alguma forma, quando a Oi quis comprar e fundir-se com a Portugal Telecom, tinha como principais objetivos não só absorver o know-how da empresa até então portuguesa, como também ter maior facilidade ao nível da captação de financiamento. São precisamente esses os dois. Primeiro, talvez no topo da escolha tenha estado a inovação tecnológica. É preciso explicar que os acionistas da Oi não são pessoas ligadas às telecomunicações, são acionistas ligados ao mercado da construção, com muito pouco know-how em termos de... Aliás, essa tem sido uma crítica feita sucessivamente aos acionistas. Não vou dizer que estariam na melhor situação financeira, não estavam. Não vou dizer que a Oi estava numa situação quase de falência anunciada, não estaria na altura, mas com a cota de mercado que tinha vindo a perder, poderia ser o fim da Oi. Portanto, a Oi ganhou claramente em termos tecnológicos. E depois foi ao ter uma empresa portuguesa, com passaporte dentro da União Europeia, uma facilidade de financiamento que a Oi não tinha. A PT Portugal goza hoje, ou pelo menos na altura da fusão, de condições de financiamento melhores do que usava o Estado português. Portanto, era preciso recuar há uns meses atrás e perceber que se a PT se financiasse no mercado obrigacionista, iria conseguir fazê-lo a taxas mais baixas do que, na altura, as obrigações do Tesouro saíam. Voltando à SGPS e à OPA de Isabel dos Santos, depois desta análise exaustiva que fizemos à PT Portugal, às ofertas, às necessidades de capital da Oi e dos acionistas da Oi, parece que poderá ter sucesso esta OPA? Não parece de todo. Não acho que seja. Para já, porque em termos médios, o preço da PT-SGPS nos últimos meses, na Bolsa de Lisboa, é cerca de 30% acima daquilo que é a oferta de Isabel dos Santos. E depois o preço está tão baixo, mesmo que se nós pensarmos que subiu cerca de 20% ou 15% ou 16% face aos últimos dias, mas é muito pouco para uma empresa que caiu mais de 60% ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Não parece de todo que com estes números, com estas exigências, Isabel dos Santos consiga levar água ao seu moinho, até porque a OPA está fracassada porque a Oi já rejeitou. Portanto, que já anunciou que não parece, estaria disposta mesmo a fazer. recuando, tenho algumas dúvidas, tenho fortes dúvidas que o preço de 1,35 ou 1,45 seja, ou 1,50, que vai convencer os acionistas brasileiros. Convencer os acionistas brasileiros. Diogo, há aqui uma... E portugueses também, atenção. Sim, e portugueses também. Há uma pergunta que os telespectadores nos fizeram por e-mail e que eu não consigo evitar de a fazer, como qualquer um de nós. Isabel dos Santos criou uma empresa, a Terra Peregrino, para lançar, tudo indica esta OPA, porque foi criada já, penso que no final de setembro, no final de outubro, até no início já de novembro, salvo erro. A Terra Peregrino foi criada com um capital social de 51 mil euros. A questão que te coloco, e para tentarmos explicar também aos telespectadores, é possível qualquer pessoa que abra uma empresa, e estamos a falar de um capital social que não é muito elevado, 51 mil euros, chegar ao pé de uma PT-SGPS e fazer uma OPA como fez Isabel dos Santos? É possível a partir do momento onde estiver nas condições de dar mais garantias do que apenas os 51 mil euros, como é óbvio. Esta empresa foi criada com um capital mínimo, no entanto, a qualquer momento pode ser aumentado o capital ou pode ser aumentado, digamos, as cotas dos seus acionistas para qualquer outro montante. E, portanto, é só Mas uma questão questão parece técnica. óbvia, mesmo sendo Isabel dos Santos,
apenas com este capital social, apenas com esta empresa chegando a um banco não consegue financiamento. Não há qualquer banco que irá emprestar o valor de uma OPA de mais de 1.000 milhões de euros apenas como garantia as ações de uma empresa de 50 mil euros. Isso não. Mas o inverso não é evidente. Ou seja, é possível, através de uma empresa de 50 mil euros, dar outras garantias pessoais ou empresariais ou através de outros ativos, de forma a, no conjunto, obter um empréstimo de 1.000 milhões de euros, por exemplo. Isso sim. Portanto, Miguel, aqui é uma questão mais técnica. a mesma questão para ti, porque aquilo que diziam era porque qualquer pessoa abrindo, primeiro nem sequer teria nós dos três podemos fazer uma a coragem, exatamente, a coragem de avançar com uma OPA neste montante, quando o capital social de uma empresa é 51 mil euros, e aquilo que perguntavam era, mas é por ser Isabel dos Santos? Certamente não será só por isso, é preciso, e é a pergunta que te faço também, como dizia o Diogo, é preciso apresentar depois outras garantias, mesmo numa fase antes de ser registada a OPA, porque no momento de registro da OPA ela terá que ter garantias bancárias que garantam este montante oferecido. Eu penso que até pela figura que foi escolhida para lançar a OPA, uma empresa criada muito recentemente, 2 ou 3 dias antes, com um capital social muito baixo, penso que até por aí nós conseguimos antever que, e sendo lógico, né, na sequência do que eu dizia antes, que não parece que tenha pernas para andar desta forma, esta OPA especificamente, porque é muito fácil, se isto não funcionar assim, mata-se a empresa no dia a seguir e não há nenhuma empresa do universo da empresária Isabel dos Santos que fique chamuscada com uma OPA fracassada. Portanto, a empresa foi constituída especificamente para lançar a OPA, porque se a OPA resultasse, imaginemos num cenário, a Terra Pellegrino teria uma estrutura acionista, creio eu, diferente logo a seguir. Como dizia o Diogo, aumento de capital, novos acionistas e assumiria um padrão diferente. Se a OPA não vingar, a empresa vai desaparecer, não terá qualquer tipo de... Isto não mostra um grande compromisso para já não há um compromisso. E uma grande estruturação a priori de uma oferta que tenha, de facto, desde já, condições para avançar. Porquê que temos, Diogo, visto uma subida nas últimas, e desde que foi lançada esta OPA, uma subida das ações da PTS-GPS, acima até dos 1,35 oferecidos na OPA, quando a generalidade dos analistas, e como aqui acabamos de verificar também é a vossa opinião, não acredita no sucesso desta OPA? Não é um pouco paradoxal esta questão? Por mim, eu acho que a maior razão para a subida do preço das ações está mais nas ofertas sobre os ativos da PT Portugal do que propriamente sobre as condições da PTS-GPS. Ou seja, a PTS-GPS vale mais porque a OI em si vale mais através das ofertas que são feitas hoje sobre os seus ativos portugueses e que permitem finalmente tirar um pouco das nuvens que estavam à volta do futuro e da estratégia da OI, nomeadamente no mercado brasileiro. Portanto, acho que é mais esse o motivo do que propriamente esta oferta de Isabel dos Santos. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto que é curioso. Aquilo que Isabel dos Santos oferece, que é 1,2 bis pela PT, equivale a cerca de 33%, 34% da OI. Ou seja, se ela quisesse, em vez de lançar a OPA sobre 100% da PTS-GPS, agarrava no mesmo dinheiro e lançava uma OPA sobre 1/3, pelo menos, mais de 1/3, da OI como um todo. Não deixa de Pergunta ser... final para os dois, temos cerca de 2 minutos. É redutor dizer-se que Isabel dos Santos, com esta OPA, quer resolver de vez o problema com a Unitel? Não acho que seja... É curioso porque o valor é semelhante. 1,2 bis, o valor é semelhante. Eu penso que ela quer resolver o problema com a Unitel. Definitivamente não quer os brasileiros como acionistas. A história é muito complicada, não vale a pena agora aqui. Em 2 minutos não temos tempo para a contar. Agora, há um problema desde que a fusão da PT com a Oi foi anunciada, porque junto foi a participação na Africatel, que tem uma participação de 25% na Unitel. Portanto, indiretamente, a Oi detém 75% de 25% na Unitel e Isabel dos Santos não gostou que as coisas fossem feitas de uma forma à margem da sua opinião. Portanto, aí claramente ela entrou em colisão com Zenalbava na altura, não gostou. E agora está, provavelmente, não vou dizer que seja uma questão de vingança. Acho que o empresário não tem esse tipo de capricho, não deve ter. Mas claramente se isto resultar, que ela resolve esse problema. Aliás, só na PTS-GPS, e se calhar é também um pouco a explicação dela não ter lançado a OPA PT Portugal, porque o que está em cima da mesa agora, pela Altice e pelos fundos de capital de risco, são apenas os ativos em Portugal. A África fica de fora.
Diogo. Não, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é proteger o seu outro ativo, que é a Zone, e, portanto, impedir que haja um ator com largos bolsos a vir para o mercado português e a poder competir ferozmente com a Zone, o que, de facto, poria esta a posição de Isabel dos Santos na Zone enfraquecida, basicamente. Muito bem, Diogo Santos Teixeira, Miguel Gomes da Silva, muito obrigado pela vossa análise e explicações neste Bull & Bear. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana. Até lá, faça bons investimentos.